laterais do campo. E aí eu falei assim, o Flamengo vai contratar não sei quem, o Fluminense contratou... Esse é um erro. Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente fabrica laterais. É uma falta de respeito gastar milhões de dólares com laterais. Aqui a gente faz o seguinte, chegou com 14 anos de idade, quem é o craque aí no Peneirão? Quem é o craque no Flamengo e no Vasco aí? Ah, é o Felipe. Beleza. O Felipe vai sair do meio e vai jogar na lateral. Tá. Aí eu falei assim, aí eu dei risada assim, sabe, tá achando que eu tô brincando, Gaúcho? Eu vou começar a falar nomes pra você. Leandro, Júnior, Atirson, Felipe, Léo Moura, Marcelo, Léo Moura, Gilberto. Eles foram uns 15 craques laterais. Todos ótimos. Acabou. Metade deles acabou no meio campo. Começaram no meio campo, fizeram carreira na lateral e voltaram para o meio. É que historicamente o futebol carioca sempre produziu muitos jogadores habilidosos. Então tu tinha muito mais jogadores disputando posições de meio campo, automaticamente alguns eram deslocados. Muito futebol de areia e muita comunidade, né? Muita gente vindo da comunidade. Não é que o Felipe jogava bola, né? Ele brincava. Felipe era uma palhaçada. A bola no corpo, digo assim, né? Bola ali dentro do corpo, ele tá ali, o futebol. Era uma coisa inacreditável. Pedro, o Minuto Grêmio agora ainda... Eu tenho uma informação aqui, Pedro, antes do intervalo. Não, o Minuto Grêmio não tem, eu quero saber o Minuto Breno. Tu acha que tá certo botar o Breno? Pode ser, não, eu já manifestei isso ontem, inclusive, né? Eu puxei essa fila. Eu acho que primeiro que tem um acerto do Roger em definir quem é o goleiro. Tá. Se fosse o Grando, se fosse o Adriel... Isso é o mais importante. Terminou com o rodízio. São goleiros semelhantes. E colocou para eles todos. Eu penso que eles têm... Eu acho assim, se nós considerarmos qualidade, eu considero semelhanças. Características completamente opostas. Eu considero o Breno mais técnico e o Grando mais arrojado. E eu ficaria com o Breno. Se eu tivesse que... depende... Qual é o teu goleiro, Bagé? Dos atuais nomes, eu ainda queria ver o Adriel jogando, mas é o Adriel reserva. Não jogou ainda, muita gente nunca viu ele atuar. Mas, para mim, o Breno é mais técnico. Mas, para mim, o ponto fundamental dessa discussão é a definição de um titular. Porque o Breno, quando saiu, Pedro, não tinha uma justificativa. Eu achei injusto. Saiu por lesão? Ele era um goleiro. Não, lá no tempo do rodízio, né? Não, agora isso saiu para a seleção. Ele era um goleiro que tinha surgido bem. Eu me lembro que, assim, ele tinha matérias em rede nacional falando da capacidade técnica dele, que era o substituto Marcelo Groi. Renovou contrato, se expressava bem, fazia um milagre por jogo. Aí ele vai para a seleção brasileira, é campeão, volta e fica na reserva. Ali foi um erro. Não, quando o Grêmio tirou aquela velharia que tinha de goleiros e colocou o Breno, ele encheu as medidas. Né? Sim, tomou conta. É que o Gabriel apareceu bem, né? No terceiro momento, Grenal. O Gabriel entrou, o Filipão era o técnico. Num Grenal. Quando ele voltou... Mas é que ele jogou muito, né? Ele jogou muito. Aí a decisão aproveitando o momento do realmente é Grêmio, difícil. Quero mandar um abraço para o Serginho Vasquez, que hoje está fazendo aniversário. O Serginho... Vai pagar uma festa, Guinho? A festa do Serginho sempre é uma festa concorrida, Pedro. Ele não costuma fazer em casa, ele faz em algum clube aí. Não vai me chamar. Não sei onde é. Feliz aniversário, Serginho. Um grande abraço aí. Sei que o Serginho hoje não está tão meu amigo assim, mas saúde, Serginho. Saúde, muitos anos de vida, e a gente sabe que a função de diretor de Grêmio e de Inter, ela é muito desgastante. Eu me lembro dele trabalhando na base, quando eu era setorista, ele era dirigente da base do Grêmio lá nos anos 90. De muitos anos, né? E a boa notícia pro torcedor do Grêmio, o Elkson ontem treinou bem, fez gol de bicicleta, ou seja, não tá sentindo nenhum tipo de... Tá um pouquinho Achei que você ia dizer, treinou bem, fez gol de bicicleta, logo não viaja. Não, vai viajar e aí deve voltar, devem ficar os três à disposição pro Roger. Tassiano já, Elkson e o Edilson. O Duda Pedro está dizendo que o guri dele está de aniversário também, o Joaquim aqui, Pedro. Hoje também está de aniversário. Parabéns, Joaquim, está de aniversário. Boa. Como é que tá lá em Livramento, Duda Pedro? Estamos lutando. Tem os caras balaqueiros aí que tentam se meter, mas a gente dá porrada neles. Não adianta trazer uma ovelha de lá. Como é que vai ser o tempo no final de semana? O Cleocum, eu queria saber, o Cleocum podia dizer para nós, né? Olha, Pedro. Um dia o Cleocum me pregou uma peça, o Cleocum disse assim, vai chover. Aí não choveu. E aí, Cléo, como é que é? Não choveu? Eu disse, não, no Japão, Guilherme. Vocês lembram aquela vez do furacão Katrina, né? Claro. Me perguntaram no ar. E a região de Torres pode ser muito atingida. E o que eu disse? Não, vai ser só um ventinho. Veio um pouquinho mais de um ventinho. Arrebentou com quase metade da cidade. Pedro, antes do intervalo, olha só, que é um assunto que a gente... Beijo, Cléo. 5 minutos. É um assunto... Não, é que eu acho que o assunto... que a gente não gosta de atrapalhar o Pedro quando ele chama muito. É um assunto assim que a gente já tratou várias vezes aqui. Eu acho, Bagé, me ajuda, mas eu acho que isso tem a ver em levar público para o estádio. O Grêmio já colocou no ar, colocou agora, Pedro, agora,
um programa de relacionamento com o torcedor que chama Alento Tricolor. Ele é muito parecido com aquele Exército Tricolor que tinha no passado, lembra? Tu paga R$14,90, não é um plano associativo, mas tu tem vantagens na Grêmio Mania, alguns descontos em outras lojas, mas fundamentalmente tu consegue disputar a primeira leva de ingressos. Então tu pega assim, para quem não tem, obviamente, condições de pagar um plano mais caro. Então assim, Grêmio e Cruzeiro, que é jogo de sócio, vai ter 50 mil, eu acho, 40 mil. O cara que está nesse plano aqui, o Alento Tricolor, Bagé, ele garante o ingresso dele. Não, e mais do que isso, por uma incrível coincidência, eu já recebi uma informação do Inter. Boa ideia. Eu não sei quando vai ser a liberação. Eu comecei a ser sócio do Inter em 1999, quando Paulo Rogério Moretti criou a associação do Inter para ver jogos. Tu pode ser candidato a presidente, então. Desde 99. Já foi conselheiro? Foi conselheiro, pode saber? Foi conselheiro. Foi o pior conselheiro da história do Inter. Eu não dei nenhum conselho pro Inter. Mas tu tinha que concorrer à presidência porque tu deverá ser o melhor presidente da história do Inter. Quando eu for mais velho, sim, eu vou ser. Eu vou ser. Aí o seguinte, o Inter vai liberar de novo a modalidade das carteiras vermelhas. As carteiras vermelhas, para quem está habituado com isso no Inter, é aquela que tu faz o check-in e entra. Tu paga a associação, e aí tu só faz o check-in e garante a entrada. Não é tipo o sócio campeão do mundo, que é o número de sócios maior, a modalidade com mais sócios do Inter, que tu paga metade do valor do ingresso no setor, né? E não em todos os setores, alguns setores. Então o Inter vai abrir de novo a modalidade da carteira vermelha, que é aquela que tu só faz o check-in e já está garantido. Esse Exército Tricolor, ele é legal porque ele ajuda muito. Já teve um grande presidente do Inter com a letra P, poderia ter o segundo, né? Já teve Pífero, agora viria Potter. Eu tenho uma frase do Pífero sobre a Arrascaeta na hora que a gente for falar do Flamengo. É a mesa do Sormani, a gente vê depois. Mas ajuda muito o torcedor do interior esse plano do Grêmio, né? Porque o cara consegue planejar a sua vida. Não, e o cara, sobretudo, consegue dar uma colaboração, ainda que modesta, para o clube que ele torce e não pode vir. Tu já incentiva a aquisição de produtos na loja. É uma coisa ligada à outra. A ideia é boa. Ele é muito ligado pro interior. É bem por causa disso que o Pedro disse. O cara não pode ajudar vindo ao jogo às vezes. Quando a Moretti fez a associação do Inter, essa que tu garantia lugar no estádio, lá em 99, tinha um preço por distância do Beira-Rio. Acima de 400 quilômetros pagava menos. Aí tinha um entre 200 e 400 quilômetros e tinha quem morava a 200 quilômetros do estádio. Incentiva o cara a vir. Né? E eu lembro que aí a minha associação era por Alegrete. E aí eu pagava bem pouquinho, porque eu mal podia vir no Beira-Rio, né? Então, na verdade, ele me possibilitava que eu desse dinheiro pro Inter. Ele te incentiva a contribuir com o clube. Exatamente. Agora tu pensa o seguinte, o Duda Pinto em Livramento, Fernando Zarte ali em Dom Pedrito. Fernando Zarte é o nosso companheiro da rádio Pitangueiras de Itaqui. Eles são melhor que eles todos. Melhor, claro. Eles fazem excursões e vêm de ônibus para ver um jogo, para ver um Grenal. Comanda as excursões, é comigo. O cara viaja horas e horas. 7, 8 horas para chegar aqui, vê o jogo, faz uma churrascada volta ali do lado. E aí volta de ônibus. Presidente, chego lá, sei lá, de manhã. O presidente Romildo botou na minha mão as excursões, é tudo eu que faço. Agora há pouco alguém falou sobre, acho que foi o Potter que falou sobre levar público ao estádio, incentivo para levar público ao estádio. Claro que a questão foi de jogo. Esse programa de relacionamento aí, o Alento. Só não te apega muito a esses números, né? Não, número não, porque eu só sei contar até 10, depois lateja a minha cabeça, né, o Alex, então eu não vou tanto. Mas uma coisa que certamente leva público ao estádio, custa muito caro, é preciso ter capacidade de investimento, mas é quando você consegue fazer um time que, além de competir, encanta. E é o que o Flamengo fez lá em 19, depois se atrapalhou, mesmo se atrapalhando, ele chegou a campeão brasileiro com o Rogério Ceni, e retoma com o Dorival Júnior corrigindo o não trabalho do Paulo Souza, um dos piores trabalhos da história de um treinador no Brasil. Mas o Dorival Júnior consegue uma correção tamanha que o Flamengo volta a competir e encantar. E sábado passado jogou com o time em reserva, tinha 60 mil pessoas no Maracanã. Então, quando você tem uma força de torcida, competição e encantamento, dá certo. Maurício, Duda Pinto manda dizer, 4 ônibus já tem para Grêmio e Cruzeiro. Nossa, dia 21, hein? Da Rádio Sulina de Dom Pedrito. Vai lutar. Da Rádio Sulina de Dom Pedrito vem informação também do Fernando Zarte, 2 ônibus de Dom Pedrito. Para ir para o intervalo, Pedro, quando Dorival Júnior abraçou Mano Menezes no Beira-Rio, antes do 3-1 do Inter, frase do Mano. Teve uma troca de frases, né? Que ele falou assim, falando pro Dorival, não, aqui tava esculhambado também. Aqui também tava uma esculhambação. Uma coisa esculhambação. Então, paciência que daqui a pouquinho azeitou. E o que eles fizeram, tanto o Mano quanto o Dorival, guardadas as proporções de elencos? O que eles fizeram? Eles fizeram o básico. Primeiro reorganizar. Mas tu lembra quando os outros que estavam antes, eles estavam fazendo o extraordinário. Quando o Renato pega pós Domenech,
Não, foi pós-Rogério Ceni. Pós-Rogério Ceni. Foi Johnny, Ceni... Que não era exatamente como eles queriam, enfim, vamos lá. O grupo aparentemente não era total, não fechava muito com o Ceni, mas foi campeão brasileiro, né? O Inter colaborou muito naquela reta final, a arbitragem também. Mas fechando esse parêntese, o Renato também teve um começo só de goleada, né? Sim. Só Se de tu pegar goleada. o aproveitamento dele por vitórias é altíssimo Rapidamente ainda, ele tanto que ele bota o time na final da Libertadores. ele perdeu os jogos decisivos. E perdeu a Libertadores. Não, ele perdeu numa entregada. Numa entregada. Não, chega um Intervalo treinador que comercial. nunca mais botou o Marinho de lateral esquerdo, Pedro. Isso faz uma diferença colossal, né? Intervalo comercial, notícias e depois volta aquele programa que você espera diariamente, o Sala de Redação, apesar de uns e outros aí, tá? Voltamos em seguida. A Cooperativa Santa Clara lembra, é a marca mais lembrada de lácteos pelos gaúchos nas pesquisas de marcas de quem decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club. Conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado. Rua Azevedo Sodré, esquina com Anita Garibaldi. Saiba mais em cirela.com.br. Ser pai é cultivar com carinho e dedicação. Mas também é saber que às vezes é preciso podar um pouco. Ser pai é cuidar todos os dias de sol a sol. É preparar o terreno para que os filhos cresçam saudáveis. É regar a vida para que ele possa entregar o seu melhor. Dá trabalho, mas também dá orgulho. Nesse Dia dos Pais, transforme cada momento em uma grande história, uma homenagem da Steel para todos os pais. Tá aberto ainda para a RBS me liberar para ser candidato, Pedro? Não está liberado, mas eu gostaria de saber o que tu gostaria de ser candidato do Inter, senador, governador, deputado estadual, majoritária federal. só, né? Majoritária. Ia correr para senador já. Logo. Majoritária. Pô, mas é uma vaga só essa vez. Se o Lazer conseguiu, eu consigo também. Doutor Como é que o Paulo Paulo Germano está no ar? O prefeito virtual? Que é só virtual, né? Que é só virtual. E ele não concorre à reeleição. Não, eu tô falando isso pelo o número de ex-jogadores concorrendo, né? Isso é bem comum. A deputado estadual e federal aumentou. Acho que vai ser uma das eleições com mais ex-jogadores tentando a sorte. Sabe que alguém me disse que nós temos mais de 800 pessoas concorrendo a deputado estadual no Rio Grande do Sul, imagina. Quantas vagas são, Pedro? Quantas vagas? São 55. Barbaridade. Sim, mas 800 caras correndo atrás de bola vai, 55 estadual. 55 estadual. Estadual. Deus o livre. É que federal são menos vagas ainda pro estado, né? 31 vagas. 31 federais, 3 senadores. Tem que ter muito mais votos, né? Pra ser federal. Federal, se não tiver 100 mil. Tá, mas para senador é uma vaga, né? Nessa eleição, é uma só. Na próxima E vai ser bem parecido. Aliás, lutado. Aí que tu vai entrar, o timeline vai, é por isso que eu estou dizendo, porque o timeline vai ouvir, vai entrevistar todos os candidatos ao Senado. Vai ser um programa de jornalismo, entre aspas, que vai entrevistar o Senado. Então eu já vou destruir os meus adversários nas entrevistas. Claro. Porque sabe como é que é uma entrevista na rádio, né? Tu fala que vai entrevistar o político tal, aí a torcida desse político fica feliz. Quem é contra esse político vai xingar, vão dar espaço pro cara. Aí a primeira pergunta tu já vai no rim do cara. Né? Aí aqueles que estavam reclamando falam assim, silenciam, porque gostaram. E os torcedores começam, também, né? Para ir para destruir o cara. Essa mídia, não é suja, contra nós, não isso, imprensa marrom. É uma dança durante a entrevista. Aí tu deu uma risada com o candidato, aí o cara volta. Por que a imprensa marrom e não pode ser amarela, vermelha, Acho que tem a ver com as cores dos jornais, né? Na época, né? Será? Que faz uma alusão a algo que não é muito saudável. E aí a imprensa marrom virou essa. E talvez a tinta preta era mais cara. Assim. Mas tu tem cara de imprensa marrom mesmo. Mas eu sou tão branquinho, a cor marrom Pedro, não é legal. Não, tu é branquinho, mas a tua imprensa é marrom. Tá bom. A tua imprensa que tu diz eu ou a que faz parte. A que faz parte, né? Escuta, doutor Bagé, como será o Grêmio? Ofensivo, cauteloso? Pedro... Bom, o goleiro é o Breno, né? Isso já sabemos que é o Breno. Na verdade, a única novidade é o Breno, né? 10 dias de treinamento, Bagé. Mas tudo mudou. A minha grande preocupação e a única preocupação para esse jogo é a postura do Grêmio. Eu sei que eu vou ser repetitivo, mas não tem como fugir disso. Porque as mudanças da saída do Betel, da entrada do Lucas, da saída do Ferreira, que a gente sabe que perde poder ofensivo, para a entrada do Guilherme,
que ainda está sem embocadura, a minha grande preocupação é a postura. Eu não estou querendo que o Grêmio chegue lá e vá se aventurar com um time defensivamente exposto. Até pelo que eu apurei, quem vai ficar mais, quem está treinando como o primeiro efetivo é o Vila Sante. Entre Vila Sante e o Lucas vai sair mais do que o Vila Sante. Eu concordo com isso. E o Vila Sante ficando mais. Porque primeiro tu mexe numa coisa só, tu tira um jogador e bota outro. É a ideia do Roger é essa. Segundo que o Vijacente ali, ele tem uma produção que em outro lugar ele não tem. Tu barra um pouco a capacidade do Vijacente. E se eu tivesse que apostar grana agora, se tivesse apostar, brincar lá na KTO, segundo tempo vai sair o Campaz e vai entrar o Tassiano. Porque o Tassiano tem mais dinâmica, o Tassiano consegue entregar mais, claro, eu não vi o Tassiano jogar nos últimos tempos, né? Mas o Tassiano que me mostrou no Grêmio, mesmo que falte para ele técnica, que é o que sobra no Campaz, para mim sobra no Tassiano o que falta no Campaz, que é vontade, que é comprometimento. Não que a gente precisa chegar na... Não tem como juntar os dois assim. Esse seria o ideal, né? Mas agora não tem como. Sair um só. Não que precise... Que isso... E aí o Elkson à disposição também já para um segundo tempo. Que isso seja eu vou falar uma coisa absurdamente óbvia, né? O Tassiano mal entrava no Grêmio, só o Renato gostava. Agora o Tassiano virou solução pro Grêmio. Não, ele tá na Série B. Ele não virou solução, e se dependesse apenas da minha vontade, o Tassiano sequer voltaria pro Grêmio. Agora, em estando aqui, é inegável que o Tassiano, aliás, poucos seres humanos que jogam futebol entregam tanta falta de comprometimento quanto o Campaz. Como é que tu ousa enfrentar a opinião do Roger, que diz que o Tassiano arruma time? E tu diz que não traria ele pro Grêmio? Não, se fosse a opção, isso? Eu só queria falar pro Bagé que o Tassiano será sim a solução. Não é solução. Vai ser ele vai acabar no momento do Grêmio, Bagé. Ele vai acabar jogando porque ele tem mais vontade, mas como eu digo, qualquer ser humano na face da terra que jogue futebol, não é difícil encontrar um que tenha menos vontade que o Campaz. Mas é que eu jogaria com ele na Série B, ele não é aquele Tassiano de lá, entende? O Tassiano na Série B, ele vai contribuir mais do que o Tassiano na Série A. Na Série A ele saiu por insuficiência técnica. Pra mim o futebol da Série A e da Série B é o mesmo. Se o Grêmio consegue encaixar os melhores anos que o Grêmio teve jogando na Série A, ele jogaria a Série B com muito mais facilidade. Não, mas os adversários não são os mesmos. Mas ele é muito mais fácil, porque os adversários são mais fracos. Tudo bem, mas então o cara não consegue render. Tudo bem, mas o Tassiano enfrentando caras de times de Série A, ele tem dificuldade. Ele vai enfrentar times de Série B. Vai ficar mais fácil pra ele. Se ele tivesse jogando o melhor futebol, não tô dizendo que ele é um craque, tá? Só tô dizendo que é diferente. Se o Grêmio estivesse jogando o melhor futebol dos tempos de Série A dele, não seria na Série B. Já começa por aí. O Grêmio tá na Série B. Vocês entenderam qual foi a analogia. Essa é a obviedade da minha fala. O Grêmio está na Série B porque ele foi definhando como time. Ele não caiu lá de 2017 e 2018, que foi um ano bom, direto para 2022. Ele vem definhando ano a ano. E nesse cenário de Grêmio, o Tassiano é sim um cara importante pro Grêmio. Mas eu não disse em momento nenhum que ele não é importante. Tanto que eu acredito que ele vai tirar o lugar do... Eu só discordo do... Ele será a solução. Continuo afirmando. Ele não será a solução. Não, se ele arrumar um time... A solução para mim é o Ferreira. Esse é a solução. Esse é o cara diferente. Ele vai tirar o Campaz do time e vai fazer o Grêmio mais forte na defesa e um pouquinho mais forte no ataque. Então, o nome disso, Bagé, é solução. Não, ele será a solução. O Grêmio não precisa ser mais forte na defesa. Ele vai equilibrar o time. Ele vai equilibrar o time. Para mim, ele vai dar mais vontade pro time que o Campaz dá. Aí já só com vontade ele já pode ser solução. Tem que construir mais. É por isso que eu considero que ele seja útil. Utilidade dele. É que o Tassiano, ele é um jogador que, embora tenha dificuldades para jogar num alto padrão que o Grêmio vinha jogando até 2018, vamos pegar ali 19 com uma boa vontade. Tassiano naquele universo de Grêmio chegando à semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, é claro que o Tassiano ainda tinha uma certa dificuldade, mas o Tassiano, por exemplo, quando chega no Bahia, ele sai do Bahia como grande jogador do Bahia, né? Ganhando Copa do Nordeste, sendo titular, fazendo gols, porque ele é um cara que entrega tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Ele é o equilibrador, sim, porque ele é múltiplo. E nesse momento do Grêmio, o Grêmio não tem esse jogador. O Grêmio tem bons jogadores de primeira e segunda função. Mas o Bagé não acha. Não, é uma questão de ponto de vista. Eu respeito o ponto de vista do Bagé. Ele jogou em lugares diferentes, né? Na Bahia ele jogou de um jeito e depois, quando ele saiu, ele jogou de outra Ele jogou de maneira. 5 na Bahia, depois jogou de meia. Mas no Grêmio ele chegou a jogar até de lateral, né? A declaração do Roger é do Tassiano titular, né? É uma declaração que escala ele, né? Do Roger. O Roger viu ali o Tassiano. Opa, ele é nosso ainda. O Roger deu essas declarações outro dia pro Thiago Santos. Todos os três que o Grêmio foi buscar, o Grêmio não foi buscar para Casa Marta.
Não, eles vêm pra Acho que o titularidade. Guilherme talvez só. Mas todo mundo fala aí que o Guilherme vai ser a solução do lado direito, né? Vamos buscar, fizemos esforço. Então não precisa, então tu deixou Elias. É que o Tassiano teria que voltar de Foi qualquer buscar, jeito, né? para ser titular. O Tassiano terminou o empréstimo lá e não apareceu mais ninguém para querer. É isso aí. O Automaticamente ele Guilherme vai jogar. normalmente ele joga mais pelo lado esquerdo, mas ele também pode jogar pela direita, não tem problema. Esses dias eu tava Não discutindo é nenhum que absurdo, assim. A análise que o Grêmio tem do Guilherme, é uma informação, é de que o Guilherme vai ser o cara que dividirá com o Diego Souza a obrigação dos gols. Hoje está muito centrado no Diego Souza, ele quem tem feito uma boa parte dos gols do Grêmio. E ao tentar encaixar o Guilherme ali, se ele responder como se espera, ele vai ser o cara que dividirá com o Diego Souza os gols, porque o Guilherme foi goleador da Série B antes de ir pro mundo árabe, né? Mas na direita daí, Léo? Na esquerda pro Ferreira. Na direita, não, na esquerda porque tem Ferreira, mas o Roger vai encaixá-lo na direita e ele, sabiamente, chegou dizendo não, gosta também de jogar na direita, embora todos nós saibamos que ele sempre jogou no lado esquerdo. É que eu acho Lá que ele vai nos sair do Emirados time. ele tava jogando na esquerda. Mas enfim, outro cenário, Emirados Árabes. Informação trazida pelo José Alberto Andrade, um ônibus já está lotado em Uruguaiana. Não, mais de um em Goiânia e mais de um em São Borja. Não, 4 em São Borja. Nossa. 4 em São Pra Borja. Grêmio e Cruzeiro, dia Pra 21 Grêmio e de Cruzeiro, agosto. dia 21 de agosto. Domingo às 4 da tarde. Quero lembrar quem chegar aqui que tem o Di Paolo, tá? E o Di Paolo é o seguinte, deixa eu ver aqui. O Di Paolo é alegria à vontade. Aquele galeto maravilhoso. Os Quando é meus que é o jogo filhos contra o Cruzeiro? adoram. 21 de agosto, 4 da tarde, Arena. Ali Ô perto Pedro, da arena. tá caindo de maduro um showzinho. Essa turma que vem de Uruguaiana, Alegrete, São Borja, eles gostam de um show tradicionalista. Mas eles têm coisa boa lá, eles não precisam. O Pedro é humilde, o Léo. Então ele deixa os outros aparecerem também, não é Tem só coisa boa lá, mas não tem coisa ótima aqui. Guerrinha, tá faltando. Ah, Guerrinha, o show do Pedro é da categoria Premium, né? prêmio. Eu tá? acho que o Pedro tem que se poupar depois da Semana Farroupilha, obviamente, pra Copa. Esse Pronto. Bagé é um cínico. É né? na tua frente, né? Mas eu tô te ajudando, cara. Que maneira de Mas retribuir sempre me o ajuda. carinho. Tá. A reciprocidade de Guerrinha, me carinho não ajuda é a aqui. mesma. né? Não, aqui ajudando. Eu quero ler uma declaração antes. Uma declaração antes do Vitório Pífero. No ano, Sobre o Arrascaeta? no ano de Que 2015. eu soube está morando em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eterno Belo Horizonte, presidente. alguma coisa assim. Rodrigo Oliveira estava na entrevista coletiva, acho lá no dia 18 de janeiro de 2015, começo de temporada. Não tem aquela foto da banda de pagode lá da praia, que era o Pífero, o Afatato e o Dr. Pellegrini? Talvez tenha sido nessa temporada, porque em 2015 o Inter faz uma boa Libertadores, depois de Sim, é semifinalista. Bom, enfim, Vitório Pífero disse o seguinte, eu vou ler o tweet do Rodrigo Oliveira. Vitório Pífero confirma que Inter está fora do negócio por De Arrascaeta. Está fora. Abre aspas para Vitório Pífero. Não entramos em leilão, viria para ser reserva. Que na época trouxe seria o reserva Anderson. do Dali, né? Não, ele Eu trouxe quero- o Anderson. Eu quero chamar o intervalo comercial. Reserva do Anderson. Depois eu quero fazer uma pergunta pro Guerrinha, porque eu estou preocupado com o jogo desta noite que nós temos entre Atlético e Palmeiras. Mas antes- Chegou uma nova notificação do hospital. Aumentou a fila. Eu quero perguntar, o prefeito virtual seria candidato à reeleição? Isso é que eu quero Pode saber. criar uma eleição virtual, né? A reeleição de prefeito virtual? Tu que inventou que eu sou isso aí, né, Pedro? Não, eu não, o mundo. Mas né? eu, mano, mas Ô, se a PG, pergunta- tu acha que eu tenho alguma chance pro Senado? Não, calma, deixa eu responder a pergunta. tá, do Tu tem Pedro. uma vantagem, PG, tu não tem partido. Eu não tenho partido. Claro. Não, meu Mas tem partido Só é o Porto coração. Alegre. Só o coração partido. Meu partido é Porto PG, Alegre, é o troço mais político do planeta Terra. Ô, Guerrinha, o PG é um bom partido. O PG é muito tempo. Então tá. Vamos fazer um intervalo comercial e logo depois a gente volta. Eu quero saber do Guerrinha onde é que eu tenho que botar meu dinheiro na KTO no jogo desta noite, Atlético e Palmeiras. Não botar. Não botar? Então tá. Então voltamos Não, logo tem que depois. botar sim. Pode separar o carvão aí que nós vamos botar. Tá bom, vou separar. 3 minutinhos a gente conta tudo isso, tá? Você vai na Construsul? Então visite o estande da FIDA, porque lá você pode conferir todo o portfólio da FIDA. Massas de acabamento, colantes, cal e datrada, chapiscos e um diferencial que essa tá para toda parte. O silo da FIDA, combinado? Então, participe da 23ª edição da Construsul, entre 2 e 5 de agosto, das 13 às 21 horas, na Fiergs. E Porto Alegre vai saber mais sobre a FIDA. Pensou em construção civil? Você pensou em Construsul e pensou na FIDA. Guerrinha, onde é que eu boto o dinheiro, Guerrinha? Pedro, pega 10 pila aí, 10 mil. Joga. 10 Não. Mas vem cá, onde é que tu vai? Onde é que tu 10 vai mil arrumar? reais.
10 mil reais. Não, 10 mil reais. Ambos marcam? Não. Palmeiras empate, 4,80 dá o rateio. Onde é que tu arruma esse juro? Não pega. Não tem. Não tem. De manhã pega Não 4,800, compra 10 cacetinhos, entendeu? 2 patê, sobra 4,790. Tá bom. Mas murcilha, tu não gosta? Ah, bom, se botar mais a murcilha, sobra 4,760. Tá bom? Eu apostei no Galo. Hein? Não, mas o Galo tá num momento ruim. Sabe quem é que vai ganhar esse jogo? Vai ganhar o meio campo do Palmeiras. Guerrinha, pensando bem. É muita qualidade, cara. Ganhando ou não ganhando, dá para afilar o café da manhã na tua casa aí com Claro que dá. e murcilha? Claro que dá, é só trazer o pão e a murcilha. Eu só quero falar para vocês que eu tenho uma intimidade, porque eu faço um programa que a gente brinca de apostas, eu e o Guerrinha, que aliás se chama Tu Não Tem Condições Psicológicas para esse jogo. Esse é o nome do programa. Foi o que ele me disse na primeira vez que eu brinquei na KTO, porque a história é boa. Era uma sequência de jogos, o primeiro jogo começava às 7 da noite e o Guerrinha me mandou a sequência aposta nesses aqui. Aí o primeiro jogo era o Cerro Porteño. Eu paro para ver o Cerro Porteño com 10 minutos, 1-0 pro outro time. Mandei pro Guerrinha. Não, mas ele não se fudeu. O Cerro Porteño já tá ganhando. E aí ele disse... Acabou 4-1 o Cerro Porteño. Ele esperou acabar o jogo e aí me mandou o placar do jogo e falou assim, tu não tem condições. Mas eu lembrei do nome do programa de vocês, porque eu passei por isso. Ele me manda print de tudo, o Guerrinha ganha. A rodada anterior de Copa do Brasil, quando tinha todos aqueles jogos ainda eliminatórios, eu fiz uma aposta, Guerra, que eu peguei toda a rodada e eram resultados um pouco improváveis, assim. E aí, em determinado momento, se eu acertasse tudo, eu ganhava 14 mil reais. Nossa. E aí, num determinado momento, eu fui sacar e eles estavam pagando 600. Mas o cara deve estar pensando quanto tu teria apostado. Não, aí tá, eu apostei 30, eu apostei 30 reais. Eu apostei só, 130. Olha o rateio. Só que daí chegou num momento que eu tinha colocado mais de 2,5 gols em Flamengo e Atlético. E tinha saído 2 gols. E aí já tá me oferecendo... Tem 2 gols e meio. Peraí. É aquela bola que bate no poste, vai pro VAR. Não, é que daí tu aposta... É só pela linguagem. É só pela tem que ter linguagem. 3 gols aí. Mais Aí tinha que ter 3 gols. Então, no jogo. não é nem 2, então tu põe mais 2,5 e chega a 3 gols. Quando era 40 minutos do segundo tempo... Ofereceram uma nota. Tá me oferecendo 5 mil pra sacar. Eu apostei 30 reais. O que eu fiz? Não tinha. Pelo amor de Deus. Fui lá e saquei os 5 mil. Aí entra aos aquele 42 teve o terceiro gol. Ou seja, se eu não sacasse, eu teria ganho os 14. Aí Por isso que eu lembrei do nome. Eu não tenho condições psicológicas. Aí entra dinheiro ainda, pô. Aí entra Sim, aquele velho. tá bom. Aí entra aquele velho ditado do apostador. É melhor perder como malandro do que ganhar como otário. Foi o que eu fiz. Tinha botado trintinha. Não tá errado. Perder como malandro do que ganhar como otário. Claro, o cara não sabe. O cara não sabe como é que ganhou. Ganhou por um acaso. Não, tu perdeu como malandro. Tu jogou na seleção brasileira contra a Zâmbia. Foi 0-0, errei. Mas jogou como malandro. Vai jogar na Zâmbia? Aí tu perde como otário. Ô Pedro, hoje publiquei na coluna, eu achei muito sensacional isso e mostra como os europeus se movimentam aqui no mercado sul-americano. O Ajax comprou em 2019 um jogador chamado Lisandro Martínez, que é lateral esquerdo da seleção argentina. Pagou 7 milhões ao Defensa e Justiça. O Lisandro tinha 20 7 milhões de euros. Ele acaba de vender o Lisandro por 57 milhões de euros. O Guerrinha tá falando, Diego, onde é que tu vai ganhar esse juro em 3 anos, aí. Guerrinha? O cara lucraram só 50 milhões de euros, tá? Só precisa de um comecinho, né? Mas só aí de um comecinho de 7 milhões de euros. O comecinho, Potter, aí é que é interessante que tá ali, tem os prints ali dos scouters, dos olheiros do Ajax. Em 2017, o olheiro do Ajax tá vendo seleção argentina e Peru pelo sul-americano no Equador, sul-americano sub-20. Aí tem vários jogadores, tem Lautaro Martínez, tem Ezequiel Barco, tem o Juan Foyt, Ascaciba, jogadores que seguiram o caminho. E ele coloca o olho no Lisandro Martínez. E no relatório ele diz, lateral, de velocidade, de força, vamos monitorar. E aí no ano seguinte eles vão ver um jogo do Boca contra o Defensa e Justiça, o relatório é um pouquinho maior. Tem força, tem chegada à frente, é um jogador de temperamento. E a partir dali eles começam a fazer relatórios mensais. Manda eles comprar o compasso, então. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Não, aí em 2019, Guerrinha, eles assistem um jogo do cara e eles têm uma conversa com o cara no final do jogo. Aí o relatório diz assim, jogador confiante, está ansioso para ter um caminho na Europa. Aí termina o relatório dizendo assim, é jogador com padrão de Champions League e pode ser um novo Nico Tagliafico, que é um outro argentino de características parecidas que eles tinham no Ajax.
E em maio de 2019 eles vão lá e compram o cara por 7 milhões. Eles ficaram 2 anos observando o cara. E em 2 anos ganharam 50 milhões de euros. Em 3 Tem um anos, jogo. 50 3 milhões anos. de E euros. mais a Tem bola. Mais a bola, né? Aquele Isso o Tem um Thiago jogo. Siriqueira, por exemplo, não sabe fazer. Ficou 3 anos observando. Namorado O do Leonardo Bagé. botou ele num sala de E o redação. Bagé, Vai eu atrapalhar. fiquei mais, fiquei 5 anos, né, Pedro? Tem um jogo agora que está rolando, o Bodo Glimt da Noruega contra... Não, mas olha só, olha, isso aí não dá para brincar com esse negócio aí. Dinheiro não se brinca. Bodo Glimt da Noruega contra os Algírios da Lituânia. Eu digo, mas isso aqui é um tapa no cego, isso aqui é um assalto na Ipiranga às 2 da tarde, de frente a 0 horas sem a polícia. Aí eu peguei e botei uma notinha ali, né? Botei. Em quem? Agora tem no Bodo. Ah, no claro. Bodo. Claro. Tá. Tem 70 minutos o jogo. Por isso que eu não participei muito do Sala hoje. Tá 4-0. Tava trabalhando. Tá 4-0. Sabe quanto é que deu o rateio? Quanto? 1,34. Arrumei 680. Toma. Já dá pra comprar o sonho. Mas Agora comprar o patê. tu botou quanto, Guerrinha? No, na aposta? R$2. Faz a R$2. conta aí. 2.000. Dá 1,34. Pouquinho. Mas isso aqui não tem advogado que te tire da cadeia. Não tem. Entendeu? Guerrinha, escuta aí, Guerrinha. Vamos Pesquisa brincar. interativa perguntou, Breno, o técnico do Grêmio acerta, né? Em colocar Breno no time do Grêmio, quem deve ser o O titular? problema do Grêmio não é goleiro, Pedro. O Grêmio tem que fazer gol. Tá, quanto que deu? O Grêmio não Breno, toma gol. 75% no Twitter e o Breno no YouTube, 65%. Nos dois ganhou o Breno. O Grêmio é a melhor defesa do Parabéns, campeonato. Roger. O Grêmio do Grêmio do meio pra Parabéns, frente. Roger. Certo de novo, Roger. Eis que chega aí nada mais, nada menos do que a rainha do rádio. E agora? Primeira-ministra. Outro departamento. E ela tá... A rainha Perdi tá o lugar vivendo pra dias- mochila do Potter. A rainha tá vivendo dias tranquilos. O parceiro tá longe. Não, vai trazer virar a presente. Copa, se Deus quiser. A melhor coisa do mundo. claro, 2 meses A longe. tranquilidade é no Catar, com aquela diária alta. Ele se vira bem na cozinha ou... É ele que manda, né? Eu não sei nem mexer na cozinha. O Pedro sabe disso, Não né? sabe fritar ovo. Não sei nem mas não mexer naquilo lá. Esse dia eu botei no micro uma pipoca e eu não sei fazer porra nenhuma. 2. E botei 5 minutos. Meu Deus. Encostou os bombeiros aqui em casa. Portanto, vou te dar uma notícia Na de casa do política Pedro é importante, saída agora. Ai, E eu ia te dar a notícia. vai abrir o Gaúcha Mais. Prefeito virtual é candidato à reeleição. Ao prefeito A virtual. eleição virtual. Mas falando sério, tem uma notícia Pedro importante sobre. Acabei de ligar para ele, inclusive, para trazer um pouquinho mais de detalhe. Mais uma desistência, o senador Lazier Martins não vai mais concorrer ao Senado. Ele desistiu, enfim, em função de um arranjo partidário para compor uma coligação, que no caso poderia ser outra, né? Mas é a coligação do Eduardo Leite. Nessa composição, o partido que o Lazier faz parte, que é o Podemos, é um partido menor. Então, a vaga ao Senado ficou com o PSD, que é o partido da Ana Amélia. E aí o Lazier não poderia concorrer. O partido comunicou a ele que o Senado não ia rolar. E ele, então, vai concorrer à Câmara, vai concorrer ao Congresso. Ele disse para mim, eu acabei de falar com ele, ele falou, não, eu quero continuar no Congresso, para mim a prioridade é continuar no Congresso Nacional, enfim, com os projetos que eu tenho, com os projetos que eu criei, me citou alguns relacionados ao mandato dos ministros do Supremo para ter um tempo específico, enfim. Então, Lazier desistiu da corrida ao Senado, que vai ter outros nomes importantes, a gente sabe se tem o da Ana Amélia, tem o Lívio Dutra, tem Hamilton Mourão, comandante Nádia, mas o Lazier sai fora dessa disputa. Uma vaga em disputa, né? Sempre bom lembrar. Uma vaga em disputa, esse ano é um só. Senhoras e senhores, o programa Sala de Redação está se despedindo. Ah, não, mais meia hora. Não. Está na hora de aumentar, né, o programa. Eu acho. Olha, para mim, Vou dizer pro pessoal das médicas que eu estou do lado do Bagé. Inclusive, não tivemos tempo do Minuto Mancini hoje. A meia hora vai nos dar chance de ter um Minuto Mancini. Mas teve o Minuto Breno. Thiago Santos. Nem o Minuto Thiago E o do Santos. Grêmio também. Nem o Minuto Gramado Sintético. Nem o Minuto Pontos Corridos. Mas agora vem aí meia hora, gente. Nós vamos fazer um podcast chamado Pontos Corridos. É um podcast de 38 horas cada episódio. Que Ou vai um podcast virar- Os Minutos. Que vai também virar um pode. mata-mata entre a gente. Os Minutos. E depois eu vou O matar. campeonato de ponto corrida é que nem sexo com cueca. Ah, lá vem, meu É Deus. uma coisa que... Eu não acho legal essa comparação. Alemão!
É que às vezes sexo com cueca pode ser Eu legal. não entendi. Mais ou menos. Às vezes, por vezes. É o homem, o homem e suas circunstâncias. Lembra disso, Ortega y Depende do Gasset. contexto. Ô, Pedro, É, o homem e suas... com cueca uma barbada, dura é com cirolão. Ah, meu Deus. Ai, desver. Pelo amor de Termina aqui, vem aí o Gaúcha. Tchau, fui.